por certos lugares. Então fizemos vários grupos e algumas pessoas foram para este lado, outras para outro aquele. E a gente foi assim mais ali para o lado onde morava o irmão Laranjeira, ali naquela área ali, conhecem? Então, e o irmão Fonseca ali para aquela área. E a gente tem ali um parque que tem ali no meio, e depois tem ali um centro, uma casa que estragaram tudo e agora estão só os vagabundos a viver lá, não é? E a gente, enquanto estávamos a orar e estávamos a pedir a Deus e a amarrar o trabalho inimigo, sentia-se mesmo assim um pesadelo espiritual. Parecia que a gente não conseguia orar, mas não é? Eu, a caminho para lá, senti, Deus deu-me nomes de 2 ou 3 pessoas, e depois tínhamos outro jovem, e esse jovem também sentiu da parte de Deus. E quando a gente chegou lá, uma senhora que estava, aquela irmã Debbie, do culto inglês, ela começou a orar e a dizer: olha, várias vezes aqui neste parque eles têm assaltado pessoas e roubado coisas, e enquanto a gente estava a orar, esse jovem sentiu um nome que é Alan, o nome Alan, não é? Alan. E a gente começou a orar por Alan. A gente começou a orar, e os irmãos sabem que no sábado eu estava aqui na rua, e há um jovem aqui que a gente, como igreja, já deu a ele comida, a ele e à mãe dele, que são pessoas que vivem na rua. E eu vi ele, e ele passou, e eu chamei ele e disse: então, não vens? E ele tinha uma garrafa de cerveja, mas já estava vazia, não é? Então eu chamei ele e disse: então, não vens aqui? A gente está a orar. E ele disse a mim: não, eu não posso vir assim com esta garrafa na mão, não é? Eu disse: não, mas a palavra do Senhor diz que a gente tem que vir como estamos, não é? E ele olhou e disse: não, eu não posso, para a igreja eu não posso vir com isto na mão. E ele desapareceu, ele foi embora, não é? Mas logo, quando a gente veio aqui, estávamos aqui, algumas pessoas aqui ao lado da peixaria, estavam a orar ali para todos que passavam por lá. Lá estava essa mesma pessoa, e o Ian estava a orar por ele. E qual foi, não é? A minha esposa até alertou a mim e disse a mim que o nome dessa pessoa era Alan. E ele vive naquele parque onde a gente estava a orar. E ele veio aqui e ele pediu e disse, não é, que ele queria algo na vida dele. E queria que Deus fizesse algo na vida dele. Então ele estava aqui, e o Ian a orar por ele e a pedir a Deus para mudar a vida dele, não é? Como a nossa irmã disse, que há pessoas que estão lá fora que estão sedentes. Se os irmãos vissem as pessoas que a gente orou aqui, e pessoas a chorarem, pessoas, não é mesmo, vê-se que têm situações, problemas, necessidades. E a gente tem estado a ler, e eu vou voltar a essa passagem só para continuar neste pensamento. Em João 4, a gente, para aqueles irmãos que têm estado aqui, e é bom ver algumas irmãs e irmãos que têm estado fora, há algo que querem mostrar aqui. Vamos só ver então para aqueles que talvez não tiveram aqui ontem ou não puderam vir. Okay. Eu não sei, a música não tem música.
Noemi a falar com um gigante, Golias. Está ali a Rosália na rua, disse que tinha medo. Isto é ao lado da peixaria. Também haviam carros que entraram e a gente orou para as pessoas nos carros. Pedimos a Deus para tocar na vida deles. Isso é mais ou menos as pessoas todas que estavam cá. Haviam outras que foram para casa. Amém. Então nós agradecemos realmente por aqueles que fizeram o esforço, e a Sandra, a Noémia e as outras pessoas que organizaram. Então, em João 4, e eu vou só enfatizar mais estes versos, porque a gente... Então, versículo 17, ou 16, vamos 16, versículo 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. E respondeu a mulher: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido. Porque 5 maridos tivestes, e o que agora tens não é o teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Vejo que és profeta. E depois, versículo 21. Versículo 21. Okay. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. Replicou-lhe a mulher: eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. E disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. E nisto, pois vieram os discípulos e, não é, ficaram um bocado de coisas, porque Jesus estava a falar com uma mulher e ele não ficou, não é, muito feliz, ou eles não ficaram. E depois Jesus continuou a falar, e depois versículo 26, ou 25, vamos ver se em 25, desculpe. 25. Eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas.
Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Pois os discípulos vieram e eles, começaram a falar e a gente sabe o que é que aconteceu. E a palavra do Senhor diz que esta mulher, no versículo 29, ela voltou para a cidade e ela disse: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? E depois, versículo 30. Saíram, pois, da cidade e vinham ter com ele. De acordo com esta escritura e de acordo com aquilo que a gente vê, há pessoas que dizem que esta mulher era uma prostituta, que era uma mulher. Há outras pessoas que dizem que é só uma mulher que não teve muito, vamos lá dizer, sucesso com maridos, não é? Com homens. E o caso é, se essa mulher estivesse aqui na rua ou entrasse aqui, qual seria a nossa reação? O que é que a gente ia dizer? Não é? Será que a gente ia falar e dizer algo para encorajar? Ou será que a gente ia logo pôr essa pessoa de parte? Quantos de nós aqui talvez saímos ou viemos de uma vida que a gente talvez não esteja muito orgulhoso daquilo que a gente era? Quantos de nós tínhamos uma vida com problemas, não é? Há pessoas que, por exemplo, eu, felizmente, infelizmente, depende eu e a minha irmã que está ali, a gente nasceu numa casa cristã, não é? Não, graças a Deus, não tivemos não é, assim, coisas que eu posso dizer que o meu pai era um bêbado, ou que ele batia na minha mãe, ou que o meu irmão era um drogado. Não posso dizer isso, graças a Deus. Mas há pessoas que têm histórias que a pessoa, quando ouve essas histórias, a pessoa fica espantada e pensa: como é que esta pessoa veio a conhecer Jesus? Não é? Eu nesta semana pus o irmão Oliveira a cantar, não é? Com a minha mãe. E alguns dos irmãos que estão aqui, que conhecem e sabem talvez melhor do que eu, porque eu se calhar era mais careca do que sou agora, naquele tempo. Mas o irmão Oliveira, daquilo que eu ouvi, era um homem que tinha uma faca sempre no bolso e gostava de beber, não é? E ele era uma pessoa que maltratava a esposa, mais alguma coisa, que eu não sei bem a história dele. Então ele era um homem que, não é? Ninguém queria estar com essa pessoa, talvez por causa da maneira dele ser, não é? Mas quem ia dizer que ele ia cantar um coro com a minha mãe? Não é? Um homem assim tão forte e tão, não é? Batia em qualquer pessoa. Mas quando Deus transformou a vida dele, e esta mulher veio ter com Jesus, e os irmãos sabem que aquilo que eu tenho estado a sentir neste mês, eu tenho estado a orar, e eu creio que aquilo que nós começamos ontem ativou algo no espírito. Aquelas irmãs ali, aquele grupo ali, parece que eu acho que vou pregar só aqui deste lado aqui, assim. Deste lado aqui, os irmãos ainda parece que não está a chegar o som. Está a trabalhar aí, isso, irmã? Não está. Mas onde é que, não é? Eu não sei quem é que está aqui que teve uma experiência assim, e como, não é, a Rosália estava a dizer que ela estava um bocado com receio, encavacado. Irmãos, nós temos que chegar a um ponto
que a gente tem que voltar a esse lugar, que a gente vai lutar para aquilo que a gente sabe que é a verdade. A gente não pode estar calados. Deus salvou esta mulher que talvez fosse uma mulher que todos conheciam por a razão errada. Não conheciam ela porque ela era uma boa pessoa, que trabalhava no banco. Ela era uma pessoa que talvez quando os homens, as mulheres deles, punham eles fora de casa, eles iam ter com ela, porque ela tinha um quarto. Não é? Mas quem de nós aqui, qual é a razão que a gente não está a evangelizar? Qual é a razão que a gente não está a falar de Deus às pessoas que a gente encontra? Não é? O que é que aconteceu? E Jesus disse a esta mulher, olha, se tu beberes desta água, nunca mais vais ter sede. Quem de nós que está aqui pode dizer, eu confesso que desde que eu conheci o Senhor, a minha vida mudou completamente. Há aqui alguém que possa dizer isso? Ele é o meu Salvador. Ele é tão bom. Ele é o meu melhor amigo. Quem de nós podemos declarar Hebreus 13, versículos 5 e 6, nesta manhã, e falar isto sobre o Senhor? A palavra do Senhor diz, não te deixarei, nem te desamparei, de modo que com plena confiança digamos. Quem é que pode dizer com confiança, o Senhor é quem me ajuda, não temerei que me fará o homem. Irmãos, eu quero incentivar os irmãos e as irmãs. Há 2 semanas eu estava aqui no culto, no meu espírito estava a sentir, irmã Zulmira, estava a sentir o Senhor a dizer que este culto aqui português vai começar a crescer. Vão começar a vir mais pessoas. Mas isso só pode acontecer, irmão Horácio, quando a gente começa a convidar outras pessoas. Há um pastor que disse assim, os pastores não podem dar à luz ovelhas. As ovelhas é que podem dar à luz. Não é? Eu estava só a usar isso como exemplo. Porque eu também sou pastor, mas também sou ovelha. Não é? O Senhor é o meu pastor. Mas quem de nós aqui, quando é que foi a última vez que falaram com alguém ou disseram, não, eu conheço este Jesus que tem esta água viva. Às vezes a gente ficamos saturados, cansados com os problemas. Irmãos, nós todos que estamos aqui, nós devíamos ter, eu queria só ler outro versículo, nós tínhamos que ter esta vida e devíamos estar com esta alegria. A palavra do Senhor diz em João 7, versículo 38 e 39. João 7, 38 e 39. Quem está aqui que crê em Jesus? Posso ver quem crê em Jesus? Quem crê em Jesus? O que é que diz? Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão o quê? Rios. Rios. Os irmãos sabem que Elias uma vez profetizou e que disse que não ia chover por 3 anos e meio. Ele profetizou. E ele deu a profecia, mas será que ele não sofreu por causa daquilo que ele disse? Não, ele sofreu. Porquê? Ele teve que sair da cidade e o Senhor levou ele para um lugar onde tinha um rio. E o que é que aconteceu? Quando ele estava lá, vinha um corvo, ou mais que um. E é interessante, irmão, que o corvo trazia carne e pão. Não trazia vegetais, ele trazia carne
e pão. Ele não era vegetariano, não é? Ele trazia carne e pão. Porquê? Porque ele precisava de ter forças para estar naquele lugar onde ele estava. Ele precisa de proteína e precisava de coisas para dar forças. Não é? Hoje em dia, todas as pessoas dizem, nós temos que comer mais vegetais porque é melhor e é mais saudável. Eu sei que é, mas a Bíblia também... Porque é que o corvo levou carne? E não levou uma couve-flor? Levou carne. Eu não sei como é que o corvo foi pescar. Não sei se tinha um restaurante e um homem estava mesmo a querer comer no braai, e lá veio o corvo e roubou a carne porque... Ou foi no spa, estavam lá no spa e lá veio um corvo entrar no spa e a roubar um bife daqueles grossos só para ir levar. E pãozinho, talvez o corvo entrou ali na Belém para ir pescar. Daqui a pouco os irmãos já vão se levantar que já estão a ficar com fome. Eu vejo ali o irmão Peixoto que ele já está a sonhar naquilo que a esposa dele vai fazer no almoço, não é? E a gente, quando foi a Moçambique, por acaso aconteceu isso. A gente estava a comer e estavam umas pessoas do estrangeiro que eles não queriam ficar dentro da sala, então decidiram ir comer lá fora o pequeno almoço. E eles puseram o pequeno almoço, trouxeram bacon e torradas e ovo e levantaram-se para ir pescar o café. Quando eles foram lá para dentro para ir pescar o café, chegaram uns 6 corvos. Limparam aquilo tudo, roubaram a comida toda. Não sei se havia outro Elias à espera de uma encomenda. Coitados, aqueles americanos olharam, já não tinham o pequeno almoço. O corvo roubou tudo, os corvos roubaram tudo. Então o que é que eu quero dizer com isto? A palavra do Senhor diz o quê? Porque Jesus diz que correrão rios de água viva. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Jesus já foi glorificado? Jesus já foi glorificado, irmã. Então, se eu perguntasse nesta manhã, será que na sua vida há um rio de água viva? Os irmãos sabem que quando a água não está a correr com força, há papéis e lixo e caixas. Quando a gente põe coisas no caminho dessa água, essa água para de correr. E sabem o que é que o inimigo está a fazer? Ele está a pôr coisas na nossa vida, problemas com os nossos filhos, com problemas financeiros, de saúde. Então, esses problemas começam a tapar e em vez daquilo ser um rio, só vai ser um pingo de água a correr. Mas eu já vi que quando há um rio que tem força, nada consegue parar aquele rio. Nada. Nada. No outro dia estava a ver na China cheias, carros, caminhões. Aquela água puxa aquilo tudo. Então, a palavra do Senhor diz que nós que somos de Jesus, nós temos que tomar... Vamos ver em Mateus 11. Mateus 11. Versículo 2 e 3.
Eu tenho estado a mencionar isto. Okay? Então o que é que diz? Ora, quando João, no Castro, ouviu falar das obras de Cristo, mandou pelos seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Quantos de nós aqui já, e não é preciso levantar as mãos, mas quantos de nós aqui talvez já fizemos essa pergunta? Será que Jesus é mesmo o Cristo ou o Messias? Ou será que vem outra pessoa? Os irmãos sabem que os muçulmanos, eles usam aquela passagem que Jesus falou e disse que ele ia enviar, quando ele fosse, que ele ia enviar outra pessoa. Então eles dizem que essa outra pessoa era o Maomé. Enquanto Jesus estava a falar sobre o Espírito Santo. E ele enviou esse Espírito Santo. E esse Espírito Santo está a habitar em nós. E a palavra do Senhor nos diz que, no livro de Juízes, diz que houve uma geração que esqueceu-se das coisas que Deus fez. Porquê? Porque a geração antes deles não disse nada a eles. Eu quero encorajar os irmãos e as irmãs nesta manhã. Se Deus tem posto o Espírito Santo dentro de si, eu nem estou a falar de línguas, eu sei que há algumas pessoas que ainda não tiveram esse prazer, mas não é tarde. Mas eu quero perguntar nesta manhã, onde é que está essa água viva? E depois o que é que Jesus disse? No versículo 4 de Mateus 11. O que é que disse Jesus? Mateus 11:4 diz: Respondeu-lhe Jesus: Ide contar a João as coisas que ouves e vedes. O que é que eram as coisas? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados. E aos pobres, anunciado o Evangelho. Quantas pessoas já viram milagres? Quantas pessoas já viram milagres aqui? Quantas pessoas já viram um cego a ver? Eu já vi. Já orei por pessoas que não podiam ver de um lado e Deus tocou. Nós aqui no nosso meio, eu já disse, não sei se foi a semana passada, de uma senhora que estava aqui e não conseguia ver, e ela já tinha orado há muitos anos para não usar óculos. E ela estava aqui a orar e o marido dela, a louvar a Deus, bateu nela, os óculos caíram. E ela estava à procura dos óculos, não conseguia ver. Sabe o que aconteceu, irmã? Quando ela levantou para olhar para aqui, ela conseguia ver. E até o dia de hoje já não usa mais os óculos. Foi aqui mesmo. Então Deus até, nesta semana, a minha esposa estava a dizer, ora para mim que eu também não quero usar mais óculos. Deus está a operar. Quantas pessoas já viram coxos andar? Eu vi, não coxos, mas eu vi até coxos, mas vi uma pessoa com uma cadeira de rodas a entrar aqui numa cadeira de rodas e a sair sem cadeira de rodas. Já vi isso. Já vi pessoas que não ouviam e eu orei, outras pessoas oraram e essa pessoa começou. O nosso irmão tinha uma perna de pau. Ok, não te preocupes, irmã. Não, eu só estou a usar esse termo. Ele entrou aqui a cochear, o Espírito Santo tocou nele e ele saiu a andar.
Ele agora com a esposa gostam de dançar. Eu até estava-me a rir hoje, o nosso irmão a tirar a oferta, ele a fazer assim, a dançar até com o saco da oferta, não é? E eu comecei-me a rir porque ele estava com alegria de tomar a oferta. Não é? Mas imagina a pessoa, irmão, estar ali e tem uma perna que estava, não é, mais curta porque puseram um ferro e naquele momento sentiu algo, e eu lembro de ver ele, a gente estava a orar, e ele sentiu algo, ele olhou para a esposa como quem diz, tu vistes, sentistes? Mas ela estava ali a louvar a Deus, ela não viu nada. E depois Deus tocou e ele, graças a Deus até hoje, Deus arranjou até o ferro. Não sei se mandou um anjo que antigamente soldava e ele veio e naquele momento soldou a perna do irmão, não sei. Mas ele, graças a Deus, está curado. Eu já vi pessoas até, não pessoalmente, mas a mostrar no YouTube com lepra que Deus purificou. Já vi surdos ouvirem. Já vi mortos ressuscitados. Houve uma irmã que entrou aqui que ela tinha um bebê, o bebê estava morto no ventre dela. Ela já estava a sangrar. E ela disse, Pastora Bel, o médico disse que eu vou perder este bebê, que ele já está morto. Mas eu vim aqui porque eu creio que Deus pode dar vida a esta criança. E eu orei por ela, em nome de Jesus. E esse bebê está vivo, tem saúde. E por acaso, ela deu o nome ao bebê de Abel. O bebê chama-se Abel. Irmãos, nós temos rios de água viva. Há as pessoas que estão lá fora, que precisam ouvir-se. E depois diz assim, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Irmãos, há um clamor no Espírito que Deus está a dizer. Nós temos que começar a reavivar outra vez aquele desejo de dizer às pessoas ao nosso redor. Nós não podemos ter receio, nós não podemos ter medo, nós temos que falar, nós temos que evangelizar, nós temos que dizer coisas a essas pessoas, aos nossos familiares, temos que falar. Não vamos deixar de orar, porque amanhã alguém vai falar com essa pessoa e eles vão voltar para os caminhos do Senhor. Não vamos parar de dizer, seja os católicos, ou hindus, ou muçulmanos, vamos continuar a evangelizar. E eu vou terminar aí, porque eu quero só fazer um apelo. Porque eu creio que Deus está a ativar algo no Espírito. Deus quer que algo aconteça através da sua vida. E há pessoas aqui que ainda têm um rio de água viva, só que a boca desse rio está tapada. Os irmãos sabem que os rios normalmente começam nas montanhas. E saem de lá de cima e vêm para baixo. Os irmãos sabem quem é essa rocha, essa montanha? Daquilo que eu sei, Jesus não está bloqueado. Aquela água é a mesma, é viva. É uma água que tem vida. E Deus quer reavivar, reativar na nossa vida esse desejo. Nós estamos a olhar para o RTP e estamos a ver as histórias todas negativas. E não sei se os irmãos viram há pouco, no estádio de Benfica, que eu mandei, mais de 40 mil pessoas lá a buscar a face de Deus. 40 mil. Isso para Portugal, isso é uma coisa... Mas também vi lá pessoas, adeptos do Porto, nesse estádio, não é? Então Deus quer salvar a todos. Não só do Sporting, não só de Benfica, mas até do Porto.
Então a seara, o que é que a palavra do Senhor diz? A seara é branca, mas nós temos que quê? Nós temos que orar ao Senhor, e vamos ler essa passagem, Mateus 9, versículo 37 e 38, parece que é. Então disse aos seus discípulos: na verdade, seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, a quem? Quem é que temos que rogar? Ao Senhor que mande trabalhadores para a sua... De quem é esta seara? A quem é que pertence? Será que nós estamos aqui e estamos a dizer: Senhor, eu quero ser um trabalhador. Envia-me a mim, Senhor. Seja quando a irmã for fazer compras no Woolworths ou Pick and Pay, quando está na linha, tem alguém por trás de si, ou quando está no elevador. No outro dia eu ouvi um irmão dar um testemunho, ele disse que ele entrou no elevador, e ele entrou e carregou num botão, e quando aquilo estava, não andou, ele olhou para as outras pessoas e perguntou assim: para onde é que tu vais? Para cima ou para baixo? Ele usou aquilo para falar com as pessoas de Jesus. Ele disse: eu sei para onde eu vou para cima. Mas para onde é que tu vais? Irmãos, há pessoas sedentes, pessoas com problemas, pessoas... Eu dou graças a Deus que está ali um jovem, e o Just Wave, está ali, estão a ver ali? Just Wave. Ele faz parte da seara que a gente teve ontem. Ele sentiu da parte de Deus, ele percebe um pouco português, mas ele sentiu Deus a tocar na vida dele. Então nós vamos neste momento orar, e eu vou pedir aos irmãos e às irmãs para poder dizer: Senhores, talvez esse rio na sua vida não está a fluir como devia. Talvez esse rio, às vezes quando a gente tem tantos problemas, mas a palavra do Senhor é clara, e a gente tem ouvido aqui algumas pessoas a profetizar que a vinda do Senhor está próxima. Mas essa vinda só vai vir quando todos vão ter conhecimento de Jesus. Todos vão ter essa oportunidade. Não vai estar um de fora. E Deus precisa de nós, cada um de nós, seja para orar, seja para testificar. Há aqui irmãos e irmãs que talvez dizem: mas eu já estou muito idoso ou muito idoso, eu não posso. Não, Deus pode usar o irmão como usou Caleb, que tinha 80 e tal anos, 85 anos. Não vamos deixar o inimigo impedir essa água viva que está dentro de si. Talvez nesta manhã há pessoas que estão a dizer: Senhor, eu quero que tu possas tocar em mim, eu preciso desta água viva. Eu preciso mais. Eu creio que Deus quer dar um toque. Deus quer falar ao seu coração. Deus quer reativar esse desejo. Antes de... Senhor, dá-me mais uma alma. Antes de eu partir para ti, eu quero falar mais a uma pessoa de Jesus. Senhor, seja hoje, seja amanhã, traz mais a uma pessoa. Senhor, usa-me. Eu quero convidar, que seja o meu jardineiro, seja quem fores. Todos merecem ter a oportunidade de conhecer Jesus como Salvador. Todos. Todos. Eu no outro dia, o meu jardineiro veio e ele não conseguia falar. Ele tinha qualquer coisa na boca dele, ele nem conseguia comer. E ele não conhece a Jesus. Vai conhecer. Mas ele olhou para mim e disse: eu não sei o que é que eu tenho. E eu disse a ele: mas sabes, o Deus que eu sirvo, Ele pode curar a ti para tu poderes comer hoje. E eu perguntei a ele: posso orar por ti? E eu não sabia o que é que ele tinha na boca, mas eu pus a minha mão na boca dele e eu orei.
E eu perguntei a ele, então, o que é que estás a sentir? E ele disse, eu não sei o que é que estou a sentir, parece que é umas formigas, qualquer coisa está a acontecer na minha boca. Os irmãos sabem que no fim do dia ele conseguiu comer e tomar o chá dele. Então uma semente já foi semeada. Quem aqui nesta manhã está a dizer, Senhores, reaviva essa paixão para as almas? A palavra do Senhor diz que aquele que ganha almas é sábio. É sábio. Quem nesta manhã está a dizer, Senhor, usa-me a mim, Senhor. O que é que tu tens na tua mão, Moisés? O que é que tu tens? Usa-me, Senhor. Eu vou pedir àqueles irmãos ou irmãs que estão a sentir da parte de Deus e Deus está a dizer, a gente cantava, não é? Poder pentecostal, manda fogo, Senhor. Será que a gente está a perder esse desejo? Já não queremos cantar, já não queremos ter esse fogo, já não queremos ver os nossos filhos salvos. Talvez os nossos filhos nem vão para a igreja, talvez estão em casa, talvez estão a ver o futebol, não sei. E a gente parece que já não queremos dizer nada, já não queremos... Irmãos, eu quero dizer uma coisa. Qual será o espanto se nós chegarmos no céu e ver que os nossos filhos não estão lá? Ou os nossos familiares? Qual será o espanto? Eu vou terminar, era uma passagem que eu queria ler. Eu esqueci-me de ler essa passagem em Mateus, como a gente estava em Mateus 11. Versículo 12. Diz assim, e desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força e os violentos o tomam de assalto. O que é que isto está a dizer? Que aqueles que são filhos de Deus são atacados por outras pessoas, mas isso não vai parar eles de avançar o reino de Deus. O reino dos céus é tomado à força. Qual é essa força? A palavra do Senhor diz que as armas que a gente usamos não são deste mundo, mas são espirituais. Eu sei que Deus já falou a algumas pessoas e está a dizer, meu filho, minha filha, não tenhas receio de falar. A nossa irmã disse, eu não sabia o que eu ia dizer, mas quando eu fui lá comecei a ter uma ousadia. Eu quero perguntar nesta manhã, quem são as pessoas que estão a dizer, Senhor, usa-me, Senhor, reaviva, remove as coisas que têm parado essa água viva na minha vida. Senhor, eu quero ter a ousadia de convidar alguém para a semana que vem. Eu vou trazer alguém. Se cada um de nós trouxer uma pessoa, isto vai estar repleto. Só uma. Não é muito, só uma pessoa. Seja quem for, seja alguém que trabalha ali em Belém, seja quem for. É só dizer, Senhor, eu quero uma oportunidade para falar como Jesus falou com aquela mulher samaritana. E talvez essa mulher pode transformar Regent's Park inteiro. Quem é que está aqui nesta manhã está a dizer, Senhor, usa-me. Vamos só pôr de pé as pessoas que estão a dizer, Senhor, eu quero ter essa água viva outra vez, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Começa em mim, Senhor. Senhor, eu quero que tu me dás ousadia, que eu não posso ter medo. Eu quero falar aos meus vizinhos, até se eles não vierem à igreja, mas nesta semana vou falar com alguém. Eu quero ganhar almas para Cristo. Eu quero ganhar almas. Eu quero ganhar.
Eu vou convidar alguém. Eu vou trazer alguém. O meu vizinho, a minha vizinha. E nós vamos orar que o irmão e a irmã nesta semana vai falar e essa pessoa vai aceitar e dizer, sim, eu vou contigo. Eu vou contigo. As pessoas sabem que o nosso Deus é o Deus real. É o Deus vivo. Pai, tu vês cada irmão, cada irmã que se levantou nesta manhã, senhores. Ó Pai, eu te peço nesta manhã que tu possas reativar o desejo, Senhor, de evangelizar, de falar, de ser usado por ti, Senhor. Eu peço nesta semana que eles possam falar com alguém, essa pessoa pode aceitar para vir à igreja, para conhecer o Evangelho, Senhor. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, fala, Senhor, através de nós, que nós possamos ser como um alto-falante, Senhor, que quando a gente falar, vai diretamente à alma dessa pessoa. Senhor, a tua palavra é uma espada de dois legumes, Senhor, e nós pedimos que quando a gente orar, quando a gente falar aos nossos filhos, nós vimos contra as hostes que estão a amarrar os pensamentos deles. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, nós amarramos esses pensamentos, que eles possam receber o Evangelho. Senhor, a gente quer ver e vai ver, Senhor, que a gente vai convidar e alguém vai vir para a semana que vem, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a falar e não ter receio. Ajuda-nos a trazer e a convidar, senhores. Em nome de Jesus, senhores. Dá-nos essa água viva outra vez. Que nós possamos fluir, não possamos deixar os problemas e as situações deste mundo, porque nós não somos deste mundo, nós somos de outro mundo. Senhor, nós queremos Te louvar em espírito e em verdade. Em nome do Senhor Jesus. Vamos dizer nesta manhã, Senhor, usa-me a mim, Senhor. Usa-me a mim, Senhor. Que eu quero ser um vaso usado por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado. E que possam tomar um passo e dizer, esta semana eu vou convidar alguém em nome de Jesus. Deus abençoe.